Olá, pastora Thelma. Que prazer em revê-la. Como vai? Eu estou bem, é um prazer também, pastor Idelma, ver vocês, estar com vocês novamente aí em Chavantes. Marcou muito minha vida. Aqueles 2 dias que eu passei com vocês aí foi tremendo. Eu vi Deus operando de uma forma sobrenatural e eu guardei vocês no meu coração. Amém. Que maravilha. Então, nós estamos também na expectativa e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, querida pastora. Qual é a sua expectativa para este evento? O que é que você está pensando dele e nele? Você poderia falar alguma coisa para nós? Esse seminário de quebra de iniquidade, rompendo com as cadeias da iniquidade, ele é um seminário que traz muita cura e muita libertação. A gente trata assim bem da raiz do pecado, as consequências do pecado, como o pecado desestruturou o ser humano e a iniquidade nada é do que a soma das maldades, dos pecados repetidos, né, de geração em geração, que ao cometermos na nossa geração, a gente se torna culpável diante de Deus. E às vezes a família abriu muitas brechas com nós mesmos, com a nossa forma de viver, e o diabo, por ser legalista, ele não vai perder uma oportunidade de contra-atacar por causa das legalidades. Então, quando nós rompemos com a iniquidade, rompemos com esse processo do pecado, a cura brota rapidamente na vida das pessoas. Elas saem Amém. de várias prisões emocionais, espirituais, porque são muitas áreas que nós trabalhamos. Amém. Graças a Deus por essa grande esperança e fé. Então, eu gostaria, assim, para aquelas pessoas que ainda estão começando no Evangelho, ainda não estejam entendendo o que é uma quebra de iniquidade, gostaria que a irmã dissesse em algumas palavras, qual a importância da quebra da iniquidade. As pessoas que estão começando, é muito fácil identificar os problemas que repete na sua família, que repetiu na vida da sua mãe, na vida do seu avô, tantos problemas na área de casamento, emocionais, como doenças, problemas psíquicos, problemas de vício. Então, às vezes a pessoa não tem sorte financeiramente, tudo que ganha perde, às vezes começa rico e de repente aquela família perde tudo que tem, e às vezes na própria vida da pessoa é um ciclo destrutivo. Tudo que ela começa, ela não termina, o dinheiro que ela ganha não rende, a saúde dela é uma saúde que está presa. Então, nós temos condição que, através do entendimento, da oração, do arrependimento e da mudança de comportamento, porque não adianta só você ouvir uma mensagem, você passar pela oração da quebra de maldição, quebrar os padrões que o diabo estabeleceu, mas é necessário a pessoa mudar o padrão mental, comportamental a partir daí, não voltar a praticar aqueles pecados. Nós vamos trabalhar aí em 9 áreas de pecado, da língua, da ira, pessoa, o quanto a ira traz transtorno para a vida da pessoa, a inveja, a cobiça, a preguiça. Quantas pessoas vivem num ciclo de preguiça? Às vezes eles trabalham até, mas não têm nenhum sucesso financeiro. A gente trabalha muito no orgulho, na presunção, na arrogância. Então, quando nós começamos a mostrar que tudo isso pode ser quebrado e a pessoa mudando seu comportamento, ela vai ter vitória em todas as áreas da vida dela. Então, não é um seminário que isso, ele é bíblico, inteirinho em Bíblia, não é assim, uma coisa que a gente inventou. A gente não lê todos os versículos bíblicos, porque não dá tempo. Mas quem estudar a apostila vai ver que é uma teologia bíblica mesmo. Você está estudando a palavra de Deus. Enquanto o pecado ele está estagnado em nós, mesmo a gente sendo salvo, até já crentes velhos, há muito comportamento errado, destrutivo na nossa vida. A gente tem, às vezes, comportamento de raiva, de ira, de
inveja, de depressão, de angústia, de ver angustiado, e às vezes não tem paz dentro de casa, não tem um relacionamento bom. Tudo isso vai destruindo emocionalmente, fisicamente, trazendo doenças. Então, é um seminário muito libertador, mas a pessoa tem que estar comprometido, não somente de ouvir, fazer as orações com muita fé, mas também comprometido em largar os maus hábitos. É como um vício, qualquer vício de fumar, beber, prostituir. A pessoa vai ouvir sobre os vícios, o defeito que ela tem, e ela tem que conscientizar: eu tenho isso na minha vida e eu quero me libertar e mudar o padrão daqui para frente. Pastora, eu vejo assim, pessoas que saem desses seminários nunca mais são as mesmas, porque Sim, elas não se conformam em ficar, em viver como antigamente, elas ficam mais sábias, e graças a Deus por isso. E a gente, então, é um dos grandes motivos que a gente está incentivando as pessoas a participarem, a virem, a deixarem esse tempo, né? Porque muitos dizem assim, ah, eu não tenho tempo. Mas quando? Quando vai nascer este tempo? O tempo é a gente que faz, concorda? sim. O tempo é a gente que faz. Às vezes E não tem tempo agora de parar, mas vai parar no hospital, então, vai ter uma depressão é, profunda e vai parar. Então, aquilo que é importante para as pessoas, eles arrumam tempo para fazer. é, Nesse seminário há muita curas divina, porque muitas doenças são de origens demoníacas também, ou DNA comprometido. E hoje está provado pela ciência, né, pela epigenética, que nós podemos mudar o nosso DNA. Mesmo sim, que a gente nasceu com a predisposição de um DNA com algum tipo de enfermidade, através da meditação, de tomando posse da palavra de Deus, mudando a nossa forma de viver radicalmente, a gente pode mudar o DNA também. Hoje a ciência prova isso, né? Eu estudo PNL, né? A ciência da programação do cérebro, né? E da linguagem. Então a gente vê que através do pensamento, de uma linguagem sadia, de uma visão sadia da vida, a gente pode mudar completamente o rumo da nossa vida. com Então, é um certeza. seminário assim que quem começa ele não vai embora. Ele é um dos seminários pesado, ele é muito puxado e a gente fala de pecado o tempo todo, mas é um seminário que quem vai na primeira aula, ele não perde, porque ele vê o valor, conhecereis a verdade e a verdade vos Nos libertará. Então, é libertará. conhecendo a verdade sobre ele, a família dele, e mudando esses conceitos. Então, vale muito a pena. Pastora, para aquelas pessoas que ainda estão iniciando, às vezes está há muito tempo nas igrejas, mas desconhece, é, como Satanás usa a iniquidade contra os crentes? A iniquidade é um pecado que foi gerado em nós desde a queda. Embora já somos salvos no nosso espírito, mas qualquer pecado que nós cometemos, por exemplo, falar mal da vida dos outros, viver criticando, falando negativamente, o diabo, ele anda ao nosso derredor, como um leão muito bravo, querendo nos tragar. Então, nós temos um ciclo de proteção que é os anjos do Senhor, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor e também ele faz um ciclo de proteção. Até falo para as pessoas, imagina um ciclo de neon na sua volta. Quando eu cometo qualquer tipo de pecado, de xingar, de brigar, de falar mal dos outros, de dar prejuízo nas pessoas, de adultério, de pornografia, de sexo fora do casamento, outro tipo de pecados sexuais, a gente quebra esse ciclo de proteção. E quando você quebra esse ciclo de proteção, o inimigo tem liberdade. É a mesma coisa, você abrir uma porta, tem um cachorro bravo lá fora, e você abriu a porta da sua casa, a partir daquele momento você pode ser atacado pelo pitbull. Então, se você tiver com a porta fechada, o pitbull vai estar ali, vai embora, não vai te fazer nada. Mas se você abrir, você pode ser agredido. Isso ocorre comigo, que já sou crente desde que eu nasci, né? Eu cresci no Evangelho. Se eu abrir porta, o diabo vai me pegar Com na porta da certeza. minha fraqueza. Cada um de nós, a Bíblia diz que cada um é tentado pelo seu mau desejo, sendo por esse arrastado, dá luz ao pecado.
E o pecado, depois de concebido, né, ele dá a luz e aí ele gera a morte. Então, tem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que não têm a vida abundante, não têm paz, não têm alegria, nunca experimentou a verdadeira libertação que o Evangelho traz. Jesus disse: Eu vos dou vida e vida em abundância. Uma vida abundante em todos os aspectos, sendo feliz, tendo paz. Então, se você tem vários tipos de pecados, de comportamento, Satanás vai usar, vai entrar e não destruir somente a pessoa, mas ele vai destruir filhos, marido, esposa, igrejas inteiras. Quantas dores uma pessoa com mau gênio dentro da igreja, com a língua solta, uma pessoa que julga todo mundo, uma pessoa que critica tudo, uma pessoa que joga um contra o outro. Quanta destruição existe dentro da nossa própria igreja, com pessoas que não permitiram Deus trabalhar com elas. Então, elas têm assim, um lugar de trevas dentro do coração. Jesus diz: veja que a luz que está em você não seja trevas. Trevas. Até eu conto uma historinha que o diabo ia sair de uma casa que uma pessoa comprou e ele falou: eu só quero ficar com um preguinho na parede. E a pessoa falou: mas o preguinho não vai acontecer nada. Aí o diabo veio e trouxe 1 quilo de carne e colocou naquele preguinho. E não tirou. Aquele quilo de carne fez com que todos os moradores daquela casa fossem expulsos. Então, se nós tivermos um preguinho do diabo na vida, então é Basta, ali que o diabo vai pegar. Basta um preguinho. basta Uma um parede preguinho. inteira que é um preguinho. Mas ali é o lugar que o diabo vem e coloca a sua carne ali e o lugar E fica pronto. E a insuportável. própria Bíblia diz, né, que não desprezei o dia das coisas pequenas, né? Às vezes a Sim, pessoa despreza, foi uma coisa pequena, falei por falar, e não sabe o que está plantando para o futuro. Querida pastora, que esperamos ansiosamente, está chegando o dia, gostaria que você, querida, mulher de Deus, né, que a gente respeita muito e ama, gostaria que você convidasse, né, com as suas palavras para esta conferência tão importante, né, que pode ser a última. Ô, pastora, sim, Jesus está voltando. sim, Jesus eu está creio. voltando. De repente, né? Toda a turma aí preparada e ouvindo, porque é o que nós estamos esperando nesses dias maus, realmente falar dele e esperar a sua volta. Mas eu gostaria de ouvir, assim, com as suas palavras, esse convite para esta conferência. Eu te convidaria para que você pudesse vir participar e para uma mudança radical de vida, uma mudança total, te trazer esperança, paz, alegria. Eu tenho certeza, nunca mais você será o mesmo. Talvez você tenha muitas dores no corpo inteiro, é um momento de você ser liberto. Eu tenho visto nessas quebras de maldições, nós levamos o óleo, né? Os vidrinhos de óleo de azeite, a pessoa se unge, depois dorme ungida e doenças desmaterializam. Às vezes, ali na hora, as pessoas vomitam muita coisa, às vezes em casa, pode sair pelos vasos escritores. Eu já vi doenças se materializar de tudo quanto é jeito, pessoas colocar para fora coisas que a gente nunca imaginou ver e ficarem completamente curadas. E também a própria família ser transformada. Porque essa quebra de maldição que você faz vale para você até a terceira geração. Assim como a nossa influência vai até a terceira geração, a sua bênção também, a sua mudança, você fechando as portas do inimigo, que talvez teu pai abriu, tua mãe abriu, portas que você abriram, você fechando, você vai abençoar até a terceira geração, até os meus bisnetos serão abençoados, né? Eu tenho meus filhos, meus netos e meus bisnetos. Então, é fechando as portas até a terceira geração e mudando o comportamento para que a próxima geração não repita os erros que eu repeti, não repita os erros que meus pais repetiram. Às vezes, você que vai nessa conferência é vítima de uma família destruída, é vítima de uma mãe, de um pai que te jogou praga, é vítima de feitiçaria, é vítima de maldades, e você terá a oportunidade de colocar um fim nesse passado e não permitir que esse passado te influencie no futuro,
porque seu futuro é livre, ele pode ser reescrito, e você pode trazer um ressignificado para o passado, mudando completamente as áreas de fraqueza e se fortalecendo para que você tenha uma vida vitoriosa nesses dias difíceis. Jesus pode voltar, eu creio, uma menina de 8 anos foi arrebatada essa semana na minha igreja, esteve no céu e Jesus falou para ela, avisa para todo mundo que eu estou voltando. Mas ele pode voltar para a gente também morrendo. Não somente preparando para o tempo do fim, mas para deixar um legado para os seus filhos, uma mudança radical de chegar e quebrar as maldições da sua família também. Porque dá para fazer, tendo a apostila, cada capítulo tem uma oração, a pessoa pode reunir a família dela, o grupo familiar, dentro das células, e falar, gente, vamos romper com todo o legado de maldição, de iniquidade, as raízes do pecado. A gente tem que arrancar pelas raízes. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou, seja arrancada, seja desarraigada. Então, é um tempo de você desarraigar, arrancar raízes, tudo aquilo que não é compatível com a natureza do Senhor Jesus Cristo. É um tempo de você permitir que o Espírito Santo jogue a luz nas áreas mais escuras da sua vida. Aquilo que Jesus diz, veja que a luz que é em ti não seja trevas. Há muitas trevas em nós. E quando a luz entra nas trevas, as trevas não podem prevalecer diante da luz. Então, é um tempo que a pessoa vai se abrir e vai dizer, Senhor Deus, onde tiver trevas, que penetre a sua luz, porque as trevas não prevalecem diante da luz do Senhor. Então, eu te aconselharia a largar tudo, pedir folga no serviço, estar de corpo, alma presente, é puxado, mas esteja lá, Vale a adquire a sua pena. apostila para você estudar, porque é Bíblia pura, do começo ao fim. Nós pegamos aí os 7 pecados capitais. Só para ter entendência, o único pecado que a Bíblia diz que é o mundo de iniquidade é a língua. A cobiça é a mãe de todos os males. Então, nós vamos trabalhar nos piores pecados, os 7 pecados capitais, que geram a morte, são geradores de outros pecados. Então, a gente vai pegar a essência do pecado e fazer com que cada pessoa jogue a luz, porque o pecado de um não é o mesmo de outro, o pecado do outro não é o mesmo de outro. Então, a pessoa terá essa oportunidade de, também, se ela errou, se perdoar também e ter saúde emocional, espiritual, física. Essa é a proposta do seminário, permitindo a luz entrar nas trevas. E com essa mentalidade, as trevas não prevalecem diante da luz. Graças a Deus. Pastora querida, eu quero dizer para você, assim, que eu acredito que quem estava pensando, será? Já caiu por terra, será é ponto de pergunta. Com certeza já estão tomando a sua importante decisão e sábia para estar conosco, porque não é fácil, né? Um buraquinho na sua agenda, e você que viaja tanto, né, teve este tempo de Deus para a gente aqui. Muito obrigada, que o Senhor continue te abençoando, que você Amém. continue sendo este canal muito precioso, que nós amamos, Obrigada. tá bom? Até o dia da conferência, com certeza, com toda a sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. Eu sei que esta Muito bênção já está obrigada. sobre nós e, com certeza, estará sobre todos quantos aqui estiverem. Um grande abraço, pastora. Um Um grande abraço de abraço. todos nós aqui para você, tá? Muito Um grande obrigada. beijo e paz seja convosco. Até lá, querida. Amém. Paz Paz. seja convosco. Amém. Amém. Paz.